Galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora vocês estão falando ou irão assistir aí nossa videoaula de revisão, né? Revisão aí desse conteúdo aí que falamos aí sobre sistemas agrícolas e tal, movimentos. Então, fiz uma revisãozinha bem simples aí. A nossa prova vai ser focada basicamente nessa revisão. Então, vamos estudar aí dúvidas, perguntem, mandem e-mail, mandem mensagem, tá? Fiz uma coisa bem prática, tá bem resumido. Espero que vocês analisem, tá? Reflitam e façam uma boa prova. Não está difícil, se apegue na revisão, galera, tá? Se apegue na revisão. Então vamos lá, pessoal. O tempo ruge, a Sapucaí é grande, como dizia o finado Juvenal Antena. A estação chuvosa na Índia, em todo o sul da Ásia, é chamada de monções e é sempre muito esperada aí. Olha só, eu não vou ficar lendo tudo, senão vai ficar muito extenso. Vamos fazer um resumaço, tá? Monções, o que é monções tem a ver com a nossa agricultura? A gente falou de agricultura, eu foquei um pouco no Brasil, mas aí para a gente ter um meio geral, então fiz um questionário bem mais amplo. Monções é o período em que a gente tem lá na Ásia, né, as chamadas monções de inverno e monções de verão. O que são isso? Monções de inverno, o clima fica seco, tá? A umidade que está no continente é levada para o mar. Monções de verão, o tempo fica úmido, muita chuva, mas muita chuva mesmo, é alagamento, é inundação, toda a umidade que tem no oceano é carregado pelo vento e vai para o continente. É a melhor forma de entender isso desse jeito que eu falei. Ou seja, monção de inverno, clima seco, né? Tempo frio, seco. Umidade vai para o mar. Monções de verão, a umidade do mar vai para o continente. Ok, galera? E o que se planta em lugares inundados? Arroz, né? Resposta aí, ó. Vamos ver a resposta, letra A. Ali, ó, caindo ali, arroz, aqui embaixo, ó. Arroz. O arroz é o sistema que se planta ali nessa área de inundação. Tanto lá quanto aqui no Brasil também é muito plantado no sul do Brasil. Tá ok, pessoal? Então, né, vamos dar essa diversificação. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, entra no YouTube ali, deixa o comentário que eu até faço um outro vídeo se vocês quiserem, tá ok? Se for necessário for. Vamos lá para o 2? Então, 2 aí temos um texto, né, e que fala aí do processo de urbanização. Nela, fatores que condicionam o processo de urbanização são os atrativos que estimulam a pessoa a migrar para a cidade e o repulsivo que impulsiona essas pessoas a saírem do campo. Tá? Então, olha só. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Tudo, porque o movimento agrícola no Brasil e no mundo é condicionado a isso. São as pessoas que acabam saindo do campo para irem para as cidades. Lembra que eu falei nas nossas aulas que os pequenos perdem terra para os grandes? Os grandes vão lá, compram, pagam mal, obrigam a pessoa a sair do campo, essa pessoa vai para a cidade. São os fatores repulsivos, né? Então, e nesse contexto, no processo de urbanização de países periféricos, é identificado como fator repulsivo o quê? O que é o principal fator? O que faz as pessoas abandonarem ele? Ou seja, é a letra B, o arcaísmos aí, o arcaico, né, das técnicas de cultivos associado à concentração fundiária. Ou seja, eu acabei de dar a resposta um pouquinho antes. Os grandes que compram a terra dos pequenos, os grandes cada vez continuam mais grandes, comprando terra, pagando pouco, os pequenos não têm dinheiro para investir e o grande tem, então o grande vai lá, compra e faz aquela pessoa sair de lá. Resposta aí aqui embaixo de novo, letra B. Tá ok, galera? Só dá uma observada, dá uma boa lida, vocês vão entender bem aí. Tô mandando para vocês também. Tenha isso daí no papel, é só vocês reivindicarem a posse e terão. Ok? Vamos para a próxima.
a atividade aí pecuária, né? Atividade pecuária, agricultura com a criação de animais. Possui grande representatividade na economia brasileira. Não é novidade que no Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais de bovinos do mundo. E essa atividade gera milhões de empregos diretos e indiretos, e 20% do território nacional, nosso território, é ocupado por pastagens que são destinadas à criação de gado. Assim como na agricultura, a pecuária se diferencia em extensiva e intensiva. E a intensiva é um sistema de quê? Qual é o tipo de sistema da pecuária intensiva? Gente, que a gente falou, isso aí foi falado acho que na aula anterior ou na outra, né? Essas diferenças, que a gente tem a galera que vende, que produz para fora, para exportação, e a galera que produz para o consumo interno, tá? Então a resposta aí é a letra D, ou seja, moderno, né, de produção aí, o sistema moderno de produção em que ocorrem investimentos e técnicas avançadas aplicadas no rebanho, como melhoramento genético e inseminação artificial. Ou seja, eu procuro ter um rebanho mais limpo, né, de maior qualidade, um rebanho melhor, né, animais qualificados, né, que vão me dar uma carne melhor, um leite melhor, um produto para o consumidor final de alta qualidade. A resposta aí, abaixando aqui. Ih, gente, espera aí. Vamos lá, isso. Resposta, letra D, caindo aí novamente, dá a resposta aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Dúvida sempre lá, dúvida pergunta. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimento. Isso ocorre porque a fome convive hoje com condições materiais para resolvê-las. Então, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao quê? Ou seja, a gente sabe que o problema da fome não é falta de alimento. O problema da fome é falta de acesso ao alimento, né? Ou seja, as pessoas não têm renda para estarem comprando o alimento, que o alimento tem, o negócio é fazer chegar na mão de quem precisa, né? Então isso é muito fácil, a resposta aí é a letra B, né, galera, que é lá o padrão de distribuição de renda, né, caindo aí, ó, a letra B, o Bzinho, padrão de distribuição de renda, tá? Ok, gente? Então essa distribuição, tem que fazer essa maneira de distribuir, fazer isso chegar na mão de quem necessita, né, dos mais necessitados. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxico em colmeias em São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos aí no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema em escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, que traz aí como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem. Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Olha só, se usa aí o extermínio de abelhas por intoxicação, ou seja, por agrotóxico, né? Então, o que se deve fazer é uma técnica de controle biológico. Vamos criar uma técnica de controle biológico que não vai intoxicar a abelha, ela vai produzir o melzinho dela lá tranquilamente, né? E a gente sabe que o mundo não pode viver sem abelhas, que abelhas são os maiores polinizadores aí, né? Nós dependemos dela para a renovação da nossa espécie e de todas as outras espécies aqui da Terra. Então precisamos cultivar aí as abelhinhas. Letra C caindo aí, ó. Tá bom, galera? Não se esqueçam, dúvidas, mande a pergunta. A agricultura é uma das atividades estratégicas, seja para a produção de alimentos para o mercado interno, para a geração de energia ou ainda para alavancar exportações. Com base nesse assunto, considere as afirmações abaixo. As afirmações corretas aí, vamos lá, é a 2, a 3 e a 4. Tá? A resposta correta aí é a letra C. Mas vamos explicar aí por quê. A 2,
Por meio da engenharia genética, traços genéticos indesejáveis podem ser eliminados, ou seja, melhoramento genético. A 3. A agricultura brasileira é predominantemente tropical, portanto, grande parte de seus produtos são adaptados ao clima quente e úmido, certo? E a número 4, que é a estrutura fundiária muito concentrada nos países subdesenvolvidos, é resultado em grande parte da implantação do sistema agrícola de plantation, que eu falei também na última aula, ou na penúltima. Então a resposta correta, a letra C caindo aí. Mais uma vez, vamos que vamos, na dúvida, pergunte, galera, não deixe para depois, tá? Tô resumindo para ficar prático para todo mundo, vocês vão ler com calma, vão assistir com calma e vão arrebentar, né? Número 7 aí na tabela apresenta uma técnica agrícola que consiste inicialmente na divisão do terreno em 3 campos. Campo 1, 2 e 3. Isso daí é a chamada rotação de cultura, galera. Isso daí é uma técnica indígena, entendeu? Que ele faz o quê? Eles pegaram isso daí, eles fazem sistema de rotação. Eles deixam sempre uma parte desse terreno descansando, um campo, uma área descansando, para que essa área se reestruture, né? Se reestruture e não perca seus nutrientes, porque se você planta um determinado produto, vai chegar um momento que ele não vai mais servir. E lá embaixo esse solo já era, daqui a pouco o solo morre e fica desertificado. A resposta aí é a letra A, galera. Tá aqui, ó, caindo aí, o azão aí, ó, né, que é o trienal, criado na Idade Média, no qual a rotação de cultura possibilita aí colheitas entre 2 tipos de cereais e a recuperação do solo. Os índios aqui no Brasil, então, eles já dividiam em 5, 6 partes aí. Você pode dividir em quantas partes for, entretanto, que tem que sempre que deixar uma parte aí reservada para o descanso. E basicamente não se deve plantar produtos que tenham que necessitem da mesma fonte de nutrientes, entendeu? Ou seja, se eu tenho um produto que é a base de ferro, eu tenho que plantar um outro que seja um outro produto, não ferro, para não exaurir o solo. A produção agropecuária da atualidade requer a adoção de sistemas de produção intensivos e extensivos, né, rural, que dependem principalmente de quê? Né? O que depende? Se a produção agropecuária requer a adoção de sistemas de produções intensivos, exportação para dentro de casa, né, exportação e produto para consumo interno. E a resposta correta aí qual é, galera? São as condições físico-geográficas de uma região, da cultura, do nível de desenvolvimento econômico dada à sociedade, né? Caindo aí a resposta logo abaixo, letra C, né? Por quê, galera? Dependem principalmente dessas condições físico-geográficas, né? De uma região, da cultura e também do nível de desenvolvimento de uma sociedade, que vai se plantar o que a sociedade vai consumir, vai se plantar o que vai ser revendido para quem há de interesse nisso. Então tudo isso tem que ser focado, estudado. É igual quando você vai abrir o seu negócio, você tem que estudar para saber. Opa, vamos lá. Isso, voltando. Tem que estudar aí para saber se aquele seu negócio é rentável ou não. Número 9, né? Vou botar para aqui, que vai cair ali depois. Ainda que a inovação tecnológica tenha propiciado ganhos de produtividade e ampliado aí limites das áreas agrícolas, alguns fatores continuam sendo importantes para diferentes arranjos do meio rural. E esses fatores aí, entre esses fatores está o quê? Então, galera, vamos fazer assim. Eu vou dar uma leve explicação de cada questãozinha dessa daqui. Tá ok? Vou dar uma explicação para vocês terem uma noção do que ela é, tá? E vou passando aí, a gente vai comentando. Podemos fazer assim? Então, porque assim, nem tudo dá pra gente ver, né, na aula, que tá muito curta, então a gente acaba dando umas encurtadas aí, resumindo um pouco, tá? Mas vamos lá. Hipisometria. Hipisometria é o que, gente? É uma técnica de representação gráfica, né? Ou seja, é uma técnica de representação gráfica
de altitudes para a gente saber. É um desenho no qual você vai, um mapa no qual você vai olhar, né? Geralmente a parte mais escura é mais alta, a parte mais clara é mais baixa, ou de acordo com a legenda pré-determinada. Tá? Então vai representar uma variação de altitude. Tá? Então a hipisometria é variação de altitude. Vamos ver também a higrometria, né? Higrometria, o que é a higrometria? Né? É a propriedade de materiais, de certos materiais tende a absorver a água. Exemplo, tem algumas rochas que são porosas, e essa rocha porosa ela absorve bastante água. Então, a higrocospia, né, ou higrometria, né, pode ser chamado assim, né, é a questão aí de absorver água, é o estudo da umidade, tá ok, galera? Vamos resumir como o estudo da umidade do solo nesse caso, tá ok? O estudo da umidade do solo, para ficar bem simples aí, para vocês já terem uma noção do que é quando virem aí pela frente. A pedologia, ela estuda também o solo, né? Ela trabalha aí na questão, na distribuição, no estudo, na caracterização de tipos de solo. Se aquele solo é poroso, é arenoso, né? Ela trabalha dessa forma. Então, a pedologia é o ramo aí que trata dos estudos com a identificação e formação e classificação dos solos. Tá? E a insolação, né, é a questão da exposição do calor, galera, a exposição do sol, tá? E aí vamos aí para a nossa, né? Constitui muito, sendo importantes para os diferentes arranjos entre esses fatores, está associado o quê? Está associado todos esses aí, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então a resposta correta é a letra E, caindo aí embaixo, né? Porque altura, umidade, tipo de solo e calor, temperatura. É importantíssimo, né? Ó, na ordem, altitude, umidade, solo e calor, radiação, né? Insolação aí, que é o calor, quantidade de calor necessário. Então, tudo isso é muito importante, tá ok, pessoal? Então, ó, uma molezinha, hein? Não se esqueçam, tá fácil. Vamos lá, próxima questão. Dúvidas, mandem lá a pergunta. E aí, para quem quer fazer SpaceX ou AMAN sobre o comércio agrícola mundial, podemos afirmar o quê? Né? Então, sobre o comércio agrícola e mundial, já falamos, né, da agricultura, comentamos, vocês também têm que acompanhar uma reportagem, porque a aula não é só aquilo que o professor fala, mas é o que vocês também vivem no seu dia a dia. Então, qual é a resposta disso aí? A resposta é a letra C, pessoal. Por que é a letra C? Letra C, 1 e 2. Por que 1 e 2? Vamos ler lá o 1 e o 2. Ó. Atualmente, o Japão e o Egito estão entre os maiores importadores mundiais de cereais. Correto, são nossos clientes, compram muito do Brasil. E o 2, por quê? E o 2, por quê? Ao contrário da União Europeia, os Estados Unidos e a China, né, o Brasil exibe elevado saldo positivo em balança comercial de produtos agrícolas. O que é isso? O que isso quer dizer? Que eu vendo muito mais do que eu compro. Eu vendo mais do que eu compro. Então, ou seja, eu vendo mais produtos agrícolas do que eu compro. Por isso, o meu saldo é positivo. Então, a resposta aí, vamos lá para caindo aqui, né? Caindo não, tá lá em cima, ó, letra C. Tá, galera? Letra C. Está fácil pra caramba, vai estudar, vai todo mundo arrebentar aí, como sempre. O fato de que a produção é focada na exportação pode reduzir a oferta doméstica de alimentos por dois caminhos simultâneos: a substituição do nível da decomposição da produção, cultivando-se mais soja ao invés de arroz e feijão, e alterações tecnológicas que privilegiam aí o uso intensivo da terra, de equipamentos, reduzindo aí o emprego
de moradores residentes, com eles as culturas, né? E a resposta aí é qual, galera? Do conteúdo aí pode-se concluir que a resposta correta é a letra D, o aumento da exportação de produtos agrícolas pode reduzir a produção de alimentos para o mercado interno, que acontece hoje no Brasil, acontece na China, acontece na Índia, acontece em todos os grandes que precisam muito, né? Ou seja, nós vendemos e não consumimos, por isso temos que trazer o arroz caro, o óleo caro, o produto caro, e nós produzimos tudo isso, porém pagamos um alto preço para ter isso aí em nosso território, tá ok, galera? A resposta aí, deixa cair aí, é a letra D, ó, aqui, ó. Ok, galera? Letra D. Vamos para o nosso próximo. Ao longo do tempo, a humanidade foi aperfeiçoando formas de explorar a natureza e de intervir no meio ambiente, galera. Né? Vai passando o tempo, a gente vai aprendendo. Por meio das relações econômicas e culturais, essas transformações atreladas ao desenvolvimento tecnológico provocam aí problemas fundiários ambientais. Nesse sentido, é verdadeiro afirmar o quê? Letra C. Por quê? Vamos responder aqui para a gente ver lá a letra C de novo, galera. Mesmo passo em que o Brasil se dinamiza economicamente, destacando-se pelo seu desenvolvimento tecnológico agrícola, em particular a produção de commodities, mantém a sua estrutura social, características arcaicas, concentração fundiária e violência do campo, ou seja, o grande cresce e o pequeno encolhe, e o pequeno perde, né? Quando a gente fala de importação de tudo isso, de técnicas agrícolas aperfeiçoadas, a gente está falando sempre do grande produtor, galera. Então a resposta, ó, letra C, galera, aí em cima, ó, letra C, tá? Não podemos esquecer isso, hein? Desenhozinho aí. Essa imagem representa o quê? Estamos vendo ali uma planta ali, né? Não sei que é aquilo ali, mas comendo ali um ser humano, né? Mastigando ali o ser humano, um cavalo voando. A gente está falando, gente, nada mais nada menos do que a substituição do trabalhador no processo de produção agrícola, né? Porque vem o maquinário e o homem acaba perdendo emprego para a máquina, galera. Então a resposta aí é a letra D, ó. Letra D, tá ok? É quando o homem ele perde. Então ele já não tem serventia, o próprio legume ele acabou comendo ele, né? Fazendo esse papel dele aí. Eu sempre falo também isso com vocês na questão aí do homem perder emprego para máquina, eu chamo de desemprego estrutural, tá? Só para ficar aí. A geografia rural tem sido essencialmente uma geografia agrária, aliás, ela tornou-se sobretudo uma geografia agrícola, ao invés de se tornar plenamente uma geografia rural, levando em conta o conjunto das populações e das atividades do espaço rural, e não mais somente o que tange à agricultura. Considerando aí a concepção de geografia rural defendida pelo autor, marque a única opção que indica o tema de estudo do espaço rural e que se afasta das temáticas frequentes da geografia agrária. Modernização, geografia agrária. Urbanização, infraestrutura do campo, agrário, biodiversidade, agricultura comercial, agrária, biomassa agrária e saúde das populações, de populações tradicionais. A gente está falando aí da geografia, né, rural, que é defendida aí. Tem que ver a opção que indica aí o estudo do espaço rural, né, que é o que? A saúde também das populações que trabalham no campo tradicionalmente, dos mais pobres, né? Todas essas ideias aí. Então vamos lá, resposta letra E caindo aqui. Tá bom, galera? Vamos para a nossa próxima. Acabando, faltam só depois dessa 10. Né? Caraca, professor, são 25, que é muita questão, mas é moleza, galera, é moleza. Vamos lá. Não desiste agora não, que tá dando bom. Não é simples estabelecer critérios para aferir aí as condições de vida de uma população, mas sempre é verdade que não tem o que comer. É verdade, mas é sempre verdade
que quem não tem o que comer está em situação de carência extrema. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, calculou a existência de 923 milhões de pessoas com fome no mundo, ou basicamente um sétimo 10% da população, né? Então, galera, e o agravante para esses fatores? Esse é fácil, tá lá, letra A. Desigualdade do acesso de poder de compra aos alimentos cada vez mais caro, que exclui parcelas da população comprometidas com a falta de nutrição adequada. Ou seja, falta dinheiro para o povo comprar comida. Não divide, tem que dividir esse alimento com a população, porque é provado que não falta alimento, o que falta é condições das pessoas comprarem o alimento. Tá ok? Letra A aqui embaixo, galera. Passei para cá para poder ver lá. O que acontece é, as pessoas não têm condições financeiras de comprar alimento. Novamente, a mesma coisa, hein? Só prestar atenção que sempre bate a mesma questão. Respostas quase que idênticas, quase que iguais. Uma das questões mais polêmicas da agricultura mundial diz respeito a centenas de bilhões de dólares investidos aí todos os anos para dar apoio financeiro aos agricultores, principalmente no mundo desenvolvido. Essa ajuda aumenta de modo artificial a competitividade, prejudicando a venda dos agricultores das nações pobres. Analise o gráfico abaixo, que apresenta a estimativa de apoio estatal ao produtor rural em percentual no PIB agrícola. Os 5 países com maior estimativa de dependência de subsídios para a agricultura, né, apresentam em comum as seguintes características. Letra A, galera. Eu não vou ficar encurtando, né, enrolando, não. É letra A, tá em cima. Ó. Por que a letra A? Propriedades com áreas reduzidas e elevado custo de produção. Ponto. Resumo. O grande se dá bem, o pobre se dá mal. É assim que fica, é assim que ficamos. Resume-se nisso. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como a sociedade funciona em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual a sociedade é suscetível a sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando concentra suas atividades no setor primário. E qual é a resposta? Letra A. Por quê? Você depende do campo para tudo, não se industrializa. Se você não se industrializa, você não cresce, você não desenvolve. Você não desenvolve educação, não desenvolve saúde, não desenvolve segurança, não desenvolve nada. Porque você produz alimento, mas não produz, né, produtos industrializados. Não produz uma televisão, não produz geladeira, não produz nada, não produz carro, não produz nada. Como é o nosso caso, tudo vem de fora. Tudo que a gente consome aqui vem de outro lugar, não vem do Brasil. Imagine se algum país pegar e parar de vender para o Brasil. Estamos lascados, né? Então a resposta é a letra A e vamos que vamos. A singularidade da questão da terra na África colonial e a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir, galera, a diminuir apesar da proporção da terra, matei um pernilongo, da proporção da terra em posse da minoria branca e não ter aí diminuído proporcionalmente. E qual é a resposta desse negócio? Com base no texto aí, característica socioespacial consequente do desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural da África subsaariana. Vou falar a mesma coisa. Já cansamos de ver. O grande cresce, o pobre se lasca. Tá aí. Resposta letra E, lá embaixo. Por quê, galera? Vai lá e lê. A concentração de áreas cultiváveis no setor agroexportador. Concentração de áreas cultiváveis no setor agroexportador, grande latifúndio. E aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais, ou seja, terras ruins, terras inférteis, né? Pronto, molezinha.
No final de 2007 e início de 2008, a provisão de alimentos estava apertada e os preços subiram drasticamente. Alguns dos principais produtos reduziram exportações para manter o custo nacional sob controle. E foi então que em 2008 a Arábia Saudita, a China e a Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar terras em outros países, particularmente na África, mas também na América Latina e no sudeste da Ásia, a fim de produzir alimentos para eles mesmos. Eu não tenho espaço, mas eu alugo uma terra em um país, produzo e trago para mim. Eu diminuo a questão de ter que comprar, a dependência de comprar dos outros. Lembrando que são nações que são nações que são industrializadas, né? A resposta aí qual é? Letra D, caindo aqui, ó. Letra D, tá vendo ali? Vamos lá ver por quê? Ah lá, vamos por que a letra D? É a busca de áreas agricultáveis em nível internacional. Representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras e alimentos. Ou seja, eu tenho que ter terra, eu tenho que ter alimento para alimentar minha população. Eu tenho que dar preferência em alimentar a minha população. Para depois outras coisas, vender e tudo mais. É pena que nós não pensamos assim. O Sudeste Asiático destaca-se aí como região do planeta com maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola adotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. O sistema agrícola utilizado na risicultura do Sudeste Asiático é caracterizado por letra C. Por que letra C, galera? Olha aqui, ó. Adotar técnicas intensivas com abundância de trabalho humano e baixa mecanização. Sudeste Asiático, galera, é uma área pobre. Arroz, né, a produção aí que depende muito do humano. Dá para se usar máquina, mas estamos trazendo isso de uma área que é muito pobre. É uma área que é pobre, pouco emprego, então as pessoas também estão no campo. Então, lembrando disso, sempre o emprego aí de trabalho humano e baixa mecanização. Isso gera emprego e alimentação para todo mundo, né? Resposta aí, vamos lá, caiu aqui, não caiu. Qual é a resposta? A letra C, aí embaixo. 21, galera, tá acabando, hein? Tá acabando, faltam só 4. Sobre a agricultura canavieira no Brasil, assinar a alternativa correta. E qual é a resposta? Letra E. Na região sudeste, a expansão aí do plantio e a corrida da... Olha o Ezinho aqui. Ó. Né? E a expansão do plantio aí na corrida, na última década, resultou no aumento da demanda pelo álcool combustível. Isso aí, gente. O álcool que é produzido aqui, inclusive, está o preço na altura, né? Quando eu não entendo por que, se o álcool não vai a ver com dólar, é uma produção nossa, né? Aí estão maltratando o povo. Daqui a pouco a gente não anda mais de carro, não anda mais de nada, é tão lascado mesmo. A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator nacional, locacional que explica a posição do Dairy Belt é a presença de, né? Então, olha lá, qual é a resposta? É o mercado consumidor urbano e expressivo, né? O Dairy Belt, é o cinturão de derivados do leite. Leite é população, produção urbana geralmente, né? Queijo, essas coisas. Então, o Dairy Belt é o cinturão do leite aí. A resposta é a letra B, caindo aqui, ó, a letra B, tá ok, galera? Mercado consumidor urbano e expressivo. A urbanização aí tem uma forte parceria aí com a formação do Dairy Belt. Observe o mapa no qual estão assinalados as áreas de plantio de um importante produto agrícola. Que importante produto agrícola é esse, gente? Olha a área de produção. Ih, mas tá muito preto lá em cima, aqui embaixo. E aí, o que é? Gente, estamos falando de um produto que tem que ser plantado num clima temperado e subtropical. Ó, já tô dando, já tem, então só temos duas. O arroz e o arroz. Aí tu olha ali. Opa, mas o arroz, no foco do arroz não é no Sudeste Asiático. Mas no Brasil também tem, mas o foco é no Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático tá mais em cima, então tá abaixo. Então não é. Então vamos lá, qual é? Trigo. Só sobrou esse. Se não é arroz, é o trigo. Não planta em todo lugar, mas o trigo planta. Olha lá, o trigo planta em todas as áreas ali, né?
Então, a produção aí é o trigo. Letra E, caindo aí em cima. Vamos lá. Vou deixar aqui, ó, para ficar aqui, para vocês associarem. Ah, professor dramático, né? Não, é verdade. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto. Novamente falando de fome, galera. Olha essa imagem, que triste. Né? Isso é fome. Isso, a pessoa não tem dinheiro para comprar. Tem que resolver esse problema. Se não tem dinheiro, alguém tem que botar comida para essas pessoas, gente. A existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos e falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras causas. A resposta é qual? Letra, cai aí letrinha, B, aqui, letra B, tá ok, galera? E vamos para a nossa última, até que enfim, acabando questões aí, né? Vamos lá, vamos ver aqui. No capitalismo, em sua crescente penetração do mundo rural mediante aí a modos de produção que se desenvolvem por meio da demanda do mercado externo, ou seja, exportações, tem capitalizado cada vez mais renda da terra. Os efeitos mais marcantes têm sido a geração ou aprofundamento de desigualdade social, evidenciando uma forma de violência e diferenciação quanto aos lucros oriundos da exploração da terra. Nesse contexto, é verdadeiro afirmar que, galera, sem mais delongas, a resposta é a letra... Cai letrinha? Não quero. Vai cair, letra D. Por que letra D, gente? Processo de capitalização do campo, ó, o grande, aumentando gradualmente a mercantilização da vida social, né? Forma lenta, autonomia da agricultura e atividades agrícolas. Até então tinha sido elevada a atender à subordinação de novos interesses, formas de vida de consumo típicos de áreas urbanas. Ou seja, a gente esquece os pequenos do campo e formaliza para aquela parte da urbanização. Então é muito complicado. Você tira a terra de quem tem. Você deixa o cara sem terra, não tem distribuição de terra, não tem distribuição de renda, não tem nada. Então a resposta é a letra D. E galera, grande abraço a todos. Não se esqueçam, dúvidas, perguntas. Ai, professor, não entendi, tá muito louco isso, que não sei o que, não tô entendendo nada. Manda um e-mail. Manda um e-mail, é fácil, ferrantefaria@gmail.com. Se identifica, por favor, que eu faço um outro vídeo. Posso comentar no YouTube, professor? Pode, comenta, curte, né? Compartilha, que para você não serve mais para outros vão, né? Dá um apoio na página e faz o quê? Eu faço outro vídeo, se tiver dúvida, comenta lá, não entendi, eu vou e faço um outro videozinho para vocês. Galera, grande abraço e até a nossa próxima. Um abraço, tchau, fui!